A doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 16, parte 1, dia 8 de outubro de 2025. A revelação subjetiva de Deus e o Espírito Santo deve agir. Temos nós debruçado sobre a revelação que Deus fez de si mesmo no universo material, na natureza moral do homem, na formação da história humana em seu Filho encarnado e nas Sagradas Escrituras. Apontamos que, enquanto a evidência que os três primeiros fornecem para a existência de Deus é ampla para expor a irracionalidade do ceticismo e para mostrar que o infiel não tem desculpa, e que, enquanto o testemunho dos dois últimos nos transmite uma comunicação clara e completa da vontade divina e tornar claro o nosso caminho de dever, mas nenhum deles, nem todos combinados, são suficientes por si mesmos para trazer qualquer homem ou mulher caídos e pecador como ele é agora a um conhecimento salvador de relações com o três vezes santo. Enquanto o homem natural e a mulher natural pode estar intelectualmente seguro da existência de Deus, que Cristo é seu Filho, que a Bíblia é sua palavra inspirada e que, enquanto ele pode adquirir uma compreensão teórica, precisa das Escrituras. Ele não pode discerni-las, recebê-las ou saboreá-las espiritual e experimentalmente. E para isso, ele deve primeiro ser feito espiritual, nascido do Espírito Santo. João 3,6. Tornar-se-á uma nova criatura em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Há absoluta necessidade de uma obra sobrenatural da graça no coração humano para adequá-lo ao conhecimento espiritual das coisas espirituais. Foi mostrado de sua indisposição para com eles por causa de sua depravação nativa do poder e poder fascinante que o pecado tem sobre ele, bem como da transcendência das coisas divinas sobre o escopo da razão humana e da natureza disso. Fé pela qual somente eles podem ser apreendidos. Em uma palavra, que uma responsabilidade ou correspondência entre o objeto apreendido e o sujeito apreendido é indispensável. Mas que acordo ou concordância existe entre um Deus infinitamente santo e um pecador totalmente depravado e contaminado? É assim a obra do Espírito dentro do pecador é tão imperativa quanto a obra de Cristo para ele. A própria palavra não produz sua vivificação? Busca efeitos de convicção e conversão, exceto pela bênção e concordância daquele que outrora moveu homens e mulheres santos a escrevê-los. Em suma, antes que alguém possa obter um conhecimento salvador e santificador de Deus, ele deve fazer uma descoberta pessoal, sobrenatural e interior de si mesmo para a alma. Assim como ninguém, a não ser Deus, pode transformar a noite em dia, somente ele pode tirar um pecador das trevas para a sua própria luz maravilhosa. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. Isaías 54:13. Há um ensino de Deus, sem o qual todo o ensino do homem, mesmo aquele de seus servos mais talentosos e fiéis, é ineficaz e ineficaz. Aquele por quem os eleitos são ensinados o Espírito Santo e, portanto, ele é justamente chamado de Espírito de sabedoria e revelação. Efésios 1:17. Não porque ele revela a alma qualquer coisa que não seja encontrada na própria palavra, mas primeiro, porque foi por sua própria sabedoria e revelação que os escritores das Escrituras foram habilitados a escrever o que fizeram. E segundo, porque é por suas operações que o que eles escreveram agora se torna eficaz em suas almas. Ele começa regenerando-os, transmitindo-lhes um princípio de vida espiritual, sem o qual eles são incapazes de ver as coisas de Deus. João 3:3. Então, ele faz para sua mente renovada uma aplicação real e espiritual do mesmo, para que eles sejam realizados no coração e sejam encontrados como realidades divinas pela obra do Espírito.
a alma obtém uma experiência real das coisas contidas nas Escrituras, recebendo assim o cumprimento daquela promessa. Porei a minha lei no seu íntimo e a escreverei em seus corações. Jeremias 31:33. Todos os filhos de Deus são ensinados por ele, mas não no mesmo grau, nem na mesma ordem de instrução. Deus exerce sua soberania aqui, como em todos os lugares, não sendo amarrado por nenhuma regra ou regulamento. Que a variedade nas influências do Espírito é sugerido nessa expressão figurativa. Vinde dos quatro ventos, ó sopro, e sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37:9. E é mais definitivamente declarado: há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12:6. Embora Deus sempre age como lhe apraz, é sempre com sabedoria infalível e no que diz respeito ao seu povo, em graça infinita, geralmente suas operações sobre as suas almas seguem mais ou menos um padrão geral. Mas, em todos os casos, tal revelação de Deus é feita à alma, como ninguém pode entender ou apreciar, exceto aqueles que foram feitos súditos favorecidos da mesma. É acompanhado por uma vida de luz, poder e pungência, como nenhum pregador pode transmitir. Uma aplicação eficaz da verdade é então feita para que seu destinatário seja capaz de conhecer e sentir seu próprio caso pessoal diante de Deus, ver a si mesmo em sua luz, ter uma experiência real de coisas que até então eram apenas boatos para ele. Aqui devemos, talvez, antecipar uma objeção. Alguns podem estar inclinados a pensar que nos 2 capítulos anteriores a este e no que se segue aqui, nos desviamos um pouco do nosso assunto atual, que deveríamos estar tratando daquela revelação imediata e interior, daquela revelação pessoal e salvadora que Deus faz de si mesmo para a alma, enquanto pareciam estar trazendo aquilo que é estranho e irrelevante, descrevendo as várias experiências através das quais uma alma passa imediatamente antes e em sua conversão. Mas, na realidade, a objeção é inútil, assim como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento interior do próprio Deus é o início da vida espiritual, é a primeira entrada na piedade vital. Esta é a vida eterna que eles podem conhecer, você. João 17:3. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.